Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje mais uma vez ao final do dia. Hoje venho falar-vos de um tema difícil. É certo que a pandemia da Covid-19 tem vindo a agravar as desigualdades existentes na nossa sociedade. A classe média, reconhecida por vários teóricos políticos como um dos principais garantes da estabilidade dos regimes democráticos, está a diminuir a olhos vistos e isso é muito preocupante. Eu já aqui falei do impacto que o encerramento das escolas tem tido, agravando as desigualdades sociais entre os mais novos, catapultando muitas crianças para o insucesso escolar, e hoje venho falar-vos de outro grupo de indivíduos que também muitas vezes é esquecido quando dá análise do impacto das políticas públicas tomadas neste ano que passou. E eu quero, antes de começar, pedir-vos uma coisa, quero pedir-vos uma tábua rasa. Eu bem sei que falar sobre este tema atira muitas vezes a discussão para as questões ideológicas, mas isso elimina a possibilidade de uma discussão saudável sobre um tema que é tão importante para a nossa sociedade. E ontem, como disse muito bem Alexandre Homem Cristo num artigo público no Observador, o ponto aqui é tão simples quanto isto, que é as políticas públicas geram sempre efeitos nos setores onde se aplicam e é importante que olhemos para essas externalidades. E se é certo que a Covid-19 é mais letal para os homens, é também certo que as mulheres têm sido as principais vítimas das medidas de contenção da pandemia. Olhemos para os números. Na linha da frente do combate à Covid, a verdade é que têm sido as mulheres a exercer o maior esforço. Dos 49 milhões de profissionais cuidadores na União Europeia, 76% são mulheres. Olhamos para o desemprego. Nos Estados Unidos, em termos líquidos, as mulheres perderam 156 mil postos de trabalho, os homens ganharam 16 mil. Na Europa, o Parlamento Europeu verificou já que a quarentena afetou principalmente os setores da economia que têm uma sobre-representação feminina, como é o caso da hotelaria, do trabalho doméstico, do retalho. No plano da economia informal, que é um trabalho não remunerado, as mulheres portuguesas passam cerca de 4 horas e meia por dia em tarefas domésticas. E isto é mais do dobro do tempo despendido pelos homens a cuidar da casa e dos filhos. A desigualdade de género, no que diz respeito às tarefas domésticas, atira Portugal para o fim da linha dos 36 países da OCDE. E a situação só é pior na Turquia. Com o confinamento, claro está, a pressão sobre as mulheres por causa das tarefas domésticas aumentou. Cerca de 50 mulheres morrem vítimas de violência doméstica todas as semanas na União Europeia e esse número aumentou com a pandemia. As restrições impostas dificultaram também os pedidos de ajuda das vítimas. E hoje sabemos que mais de 15 milhões de mulheres são vítimas de violência doméstica a cada 3 meses de confinamento. A ONU diz que é a pandemia na sombra. Isto não é ideológico. Isto são efeitos da pandemia na vida real das pessoas. Podem confirmar os dados que vos apresentei acima, porque eu sei que são chocantes, mas dizem todos o mesmo, que é nós vivemos há um ano no confinar-desconfinar, com medo do vírus, numa adaptação à nova realidade, e nesse período o impacto sobre as mulheres foi maior do que o impacto sobre os homens. Não há aqui guerra nenhuma, não há guerra de géneros, há só um grupo de indivíduos que está a sofrer mais e que merece especial atenção. E tal como há umas semanas eu falava sobre os estudantes, tal como há uns meses eu falava sobre a restauração, hoje falo sobre a desigualdade entre homens e mulheres, já existente na nossa sociedade e que não escapou aos efeitos do confinamento. É necessário que haja respostas e que o nosso governo tem se comportado como faz sempre, que é reconhecer o problema, claro, mas pouco tem feito. E como disse Alexandre Homem Cristo, e muito bem, querem defender as mulheres. Hoje isso faz-se reagindo aos efeitos dos vários confinamentos.